Então, voltando antes da interrupção aqui. Essa família aí, 7,4, tá? Foi talvez a família de entre as portas lógicas, de componentes lógicos mais longeva que se viu na história. Tá? E tinha de tudo, desde porta assim, bem simples, tipo aí, ó, 7404, que tem 6 inversoras lá dentro, circuitos mesmo lá dentro, tá? Até umas coisas bem mais complicadas, tipo multiplexador, decodificador, tipo memórias e um monte de outras coisas, tá? Então é meio, vocês vão ver aqui no slide do lado, eu vou passar aqui tudo com vocês. Vocês vão ver que meio que as interfaces, as funções, não sei o que, o nome que ele vai dar é sempre 74, 138, 74, não sei o que, um número que vem dessa família lógica aí, tá? Mas, tipo, eu acho que no laboratório vocês nem usam mais essas baratinhas, né? Essas baratinhas pretas. Usa isso ainda? Usa? Faz circuito com essa parada? É o melhor treino que tem, tá? Tipo assim, a galera acha meio old school, mas eu me divertia bastante, tá? E tem um monte de exemplos aqui, eu acho que agora vai até o final com exemplos, tá? Isso aí a gente falou de álgebra booleana. E aí, em algum momento, na sequência, eu comecei a falar sobre reescrever funções numa ideia de minimizar funções. Minimizar, eu quero escrever elas de uma forma menor, entre aspas. Tá? E aqui na aula, se vocês forem rever lá a gravação, a coisa, eu fiz com vocês, primeiro, o caminho de expandir qualquer função para a forma canônica. Tá? Meio que aumentar elas, que a forma canônica é meio que a mais, vou chamar aqui de verbosa, é a que mais aparece tralhazinha lá, tá? Letrinha. E aí, em algum momento, a gente começou a fazer o caminho inverso. Vindo da forma canônica para formas menores, escrever menos coisas, tá? E aí, o primeiro passo que eu mostrei para vocês é que a ideia básica é botar termos em evidência. Botar termos em evidência. Tem 2 min termos, tem x multiplicando, bota o x em evidência e vê o que você consegue fazer com os outros. Tá? É a ideia básica. Tudo bem? E sempre que acontece x mais x barra, isso dá 1, fica multiplicando por 1, e aí aquele termo é eliminado, aquela variável é eliminada. Essa é a ideia básica da minimização, vou mostrar para vocês. Segunda coisa que a gente usa bastante é a ideia de que eu posso duplicar os termos. Afinal, x mais x igual a x. Certo? Então, se eu tiver um min termo lá na soma e eu duplicar ele na soma, não tem problema. A soma continua igual. E por que eu duplicaria? Porque eu posso pegar uma das parcelas e botar em evidência com um outro min termo e essa duplicada usar para botar em evidência com outro min termo. E aí caminhar mais na minimização. Tá? Vem dali. Nada mais é do que usar aqueles teoremas básicos ali. Só que eu não acho que o Eduardo até comenta aqui. Em algum momento aqui, ele fala aqui do mapa. Em algum momento aqui ele fala, aqui ó, foi inventado aqui pelo Maurice Carnot, 1953, tá? E veio da ideia de alguma outra pessoa que propôs esse negócio em 1952. Agora não me pergunte o que esse cara estava pensando na que propôs essa parada. Mas o que é a essência da coisa? É representar a tabela, a informação que está na tabela verdade, só que nessa forma matricial. E aí a chave da coisa, que eu mostrei para vocês, é sempre representar linhas vizinhas da tabela verdade. E aí por linhas vizinhas eu quero dizer linhas que vizinhas para mim são onde eu consigo aplicar o teorema. X mais x barra igual 1. Então eu preciso que mude um bit em uma variável, só uma variável na tabela verdade. Porque aquela uma variável eu boto em evidência. E aí eu vou chamar de linhas vizinhas toda vez que eu consigo fazer isso. X mais x barra, eu boto essa coisa em evidência. Boto um monte de termos em evidência e sobra multiplicando. X mais x barra. Ou y mais y barra. Ou z mais z barra. Ou a variável mais ela barrada. Tá? Quando eu consigo fazer isso, para qualquer uma das variáveis, aquelas duas linhas são, para mim, vizinhas. Só que na tabela verdade, não fica evidente o que são as linhas vizinhas. Tá? A ideia é evidenciar isso aqui graficamente no mapa de Carnot. Tudo bem? E aí o mapa de Carnot, cadê um pouquinho maior aqui? Aqui, por exemplo. Aqui, ó, pronto. Não, esse aqui. Tá? Pega aqui.
Qualquer célula dessa daqui, se eu pegar uma célula qualquer, pega, por exemplo, a célula 2. Ela tem, entre aspas, 4 vizinhos. Mas nesse caso aqui, 3 vizinhos, tá? Que são a célula 0, que mudou o bit Y. Na célula 2, o Y é igual a 1 no mintermo. Corresponde ao mintermo x barra Y Z barra. A célula 2 daquela tabela ali. Um dos vizinhos dela é o mintermo x barra Y barra Z barra. Por quê? Porque se esses dois caras estiverem na minha soma lá na forma canônica, eu posso escrever que x barra tem x barra nos dois mintermos, eu vou botar ele em evidência. Tem z barra nos dois mintermos, eu vou botar ele em evidência. E ele vai escrever assim, x barra, z barra vezes y mais y barra. E aí aquele y mais y barra é 1 e ele vai ser eliminado no processo. Ainda, outro vizinho da célula 2, a célula 3, que é a quarta linha da tabela verdade. A célula 2 é o mintermo x barra y z barra. A célula 3 é o mintermo x barra y z. E aí eu posso botar em evidência x barra y, e aí vai ficar multiplicando z mais z barra. Quando eu junto a linha 2 com a linha 3. Por isso que eu vou chamar elas duas de vizinhas. Outro vizinho é a linha 2, a célula 2 com a célula 6. Célula 2 com a célula 6. Por quê? Porque lá eu posso escrever o 2, x barra, y, z barra. E na linha 6, x, y, z barra. E aí eu posso botar termos em evidência. Não preciso da sua ajuda para fazer isso. Eu posso botar termos em evidência e vai ficar y, z barra vezes x mais x barra. E aí o x é eliminado nesse processo. Então repare, se tem 3 variáveis, cada célula daquelas sempre tem 3 vizinhos. Qualquer linha da tabela tem 3 vizinhos. O que a gente faz no mapa de Carnot? Desenhar os vizinhos de tal forma que os vizinhos sempre estão um do lado do outro. Visualmente mesmo, assim, um vizinho do outro, a vizinhança física. Ao passo que na tabela eles estão bem separados uns dos outros, tá? O que eu estou dizendo é que as linhas da tabela, na tabela verdade, 0, 2, 3 e 6 tem uma certa vizinhança. Tudo bem? É isso que eu estou afirmando com vocês. Que as células, 0 com 2, elas são vizinhas uma da outra. Que a célula 2 e 3 são vizinhas. A 2 e 3 é óbvio que é vizinha uma da outra. É uma depois da outra. Tem a vizinhança. E tem a vizinhança que é a célula 2, a linha 2 com a linha 6. Que na tabela estão bem distantes uma da outra. Mas elas têm essa propriedade de só variar de um bit. E eu posso botar esse um bit multiplicando de tal forma que fica x mais x barra, ou z mais z barra, ou sei lá o que mais não sei o que barra. É isso que vai determinar a vizinhança. Tá? E isso eu fico enfatizando muito, porque operacionalmente a tabela verdade, o mapa de Carnot é fácil. Operacionalmente é fácil. Tá? Vai junto os grupinhos, não sei o quê. Mas o que está acontecendo? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está botando termos em evidência. E esses termos têm que ser... Essa ideia da vizinhança é essa ideia de usar aquele teorema. X mais x barra igual a 1. Tudo bem? Aí mostrei, né, o mapa de Carnot de 2 variáveis, o mapa de Carnot de 4 variáveis. Atenção sempre de que os vizinhos só variam de 1 bit. É isso que você tem que se importar na hora de botar eles numa ordem ali, tá? Mapa de Carnot de 4 variáveis. Tudo bem? Mesma lógica. O Eduardo ainda vai mostrar aqui para vocês o mapa de Carnot de 5 variáveis. Para mim já começa a ser uma parada muito louca, tá? O Eduardo desenha assim. Eu acho mais... Quando eu realmente quero sofrer e aí eu vou fazer alguma coisa, mapa de Carnot de 5 variáveis, só pela diversão, uma diversão meio sádica, eu prefiro separar ela em 2 mapas de 4 variáveis
dois mapas de 4 variáveis, tá? Que são duas metades, a metade esquerda e a metade direita do que vocês estão vendo aqui. E eu gosto de pensar que a metade esquerda está em cima da metade direita. Tá? E aí vira uma parada 3D. Tudo bem? Na minha cabeça isso funciona melhor. Tá? Eu enxergo melhor. Por quê? Porque se eu olhar de cima assim, ó, eu tenho uma outra dimensão onde eu posso juntar termos também. Tá? Que não é tão explícita quando está desenhada assim, do jeito plano que nem está aqui agora. Tá? Mas não se importem, porque eu pode acabar tendo lá uma questão na prova falando assim, usa o mapa de Carnot com uma parada de 5 variáveis. Tá? Mas eu vou advocar em favor de vocês na hora de fazer a prova. São outros 2 professores, né? Mas vou advogar em favor de vocês de não ter esse tipo de coisa aqui na prova, tá? Porque eu acho, aí eu já começo a achar que é muito sacanagem. Não precisa disso. Não é que é sacanagem, tipo assim, não tem nenhum ganho pedagógico, eu acho, pra fazer isso. No meu entender, tá? Vocês já entenderam a parada. Aqui no slide do Eduardo tem um negócio bem interessante, tem um monte de exemplo, tá? E tem um monte de exemplo, aí tem esses monte de nomezinhos, leiam esses nomezinhos, comecem a sacar os nomezinhos, mas o que interessa pra gente é você saber operacionalizar o negócio, né? Aqui. Em algum momento aqui, isso aqui é bem interessante, esse slide aqui do Eduardo tinha uma animação, mas em algum momento quebrou e nunca mais, eu acho que nem ele tem mais. Mas ele mostra aqui esse plano, como se fosse um papel assim, dobrando e vira um cilindro. E depois o cilindro dobrando e virando essa parada aqui, ó. Um toroide. Tá? Lembra que eu falei pra vocês? Vocês já jogaram algum joguinho que o mapa é fixo e quando você atravessa o mapa do lado direito, você aparece de novo do lado esquerdo? Hã? Tem uns joguinhos que são assim, né? Sei lá, tem um monte de joguinho que é assim, sabe? E é a mesma coisa, quando você atravessa o mapa, sei lá, de baixo pra, tipo assim, caindo, né? Você vê que aparece caindo de novo, assim, de cima para baixo, né? Você aparece do outro lado, tá? É isso o mapa de Carnot. Ele é todo conectado, tá? Ele é todo conectado na parada. Só que é meio difícil de desenhar esse troço aqui, né? Tá? É meio difícil de desenhar esse troço. Tudo bem? Mas o mapa de Carnot é sempre um toroide em algum espaço n-dimensional, tá? Mas enfim, isso é mais curiosidade. É porque é bonito ver um negócio assim, né? Tipo, é aula de engenharia, né? Tem que ter algum desenho muito doido, assim, que não serve pra nada. Mas assim, você olha e fala, caramba, que legal, né? Tá? Mas atenção pra esse tipo de coisa, tá? Aí o Eduardo vai definir aqui, ó, o que é soma mínima, o que é produto mínimo, não sei o que, é aquela coisa de... Eu passei umas regras pra vocês, que é a ideia de tentar fazer os agrupamentos os maiores possíveis e não precisa ficar repetindo agrupamento. Você já pegou um lá, você pode usar um mais de uma vez, mas você não precisa, tá? Aí ele vai chamar aqui, ó, de implicante primo, célula distinta, não sei o que, um monte de nome, leiam esses nomes aí, tá? E tem um monte de exemplos aqui, etc. E tal. Aí depois disso, eu mostrei chamar assim, uma extensão do mapa de Carnot para vocês, que foi a ideia de vamos tentar simplificar um pouco o mapa, minimizar um pouco com aquela história da variável introduzida. Tá? A variável introduzida é a ideia de, lembra da tabela verdade, escrever, em vez de só 0 e 1 na saída da tabela verdade, eu escrever em termos de uma ou mais variáveis da minha função, as saídas. Cada vez que eu escrevo em termos de uma variável, eu boto uma variável adicional, eu reduzo o número de linhas da minha tabela verdade pela metade, sem perder nenhuma informação com isso. Tá? E você pode introduzir quantas variáveis você quiser. Só que quanto mais você vai fazendo, mais complicado vai ficando potencialmente. Tá? Então, normalmente a gente trabalha com uma, duas, não muito mais que duas, não. Tá? E tinha a outra história, que é a história do don't care. O don't care você pode fazer o que você quiser. Você pode considerar que é 0 ou que é 1. Tá? E aí, esse exemplo que está aqui na tela. Se tiver don't care na sua função, quer dizer que você não se importa com aquela saída, se ela é 1 ou se ela é 0. Você pode escolher. E aí, como é que você usa isso na minimização? Você considera que é 1 quando aquilo te ajudar a fazer agrupamentos maiores. Você considera que é 0 quando aquilo não te ajudar a fazer agrupamentos maiores. Ó, nesse exemplo que está aqui, tá? Você poderia pensar assim, vou fazer o agrupamento com aqueles 2 1s. Mas tem os 2 don't cares que te permitem fazer o agrupamento de 4 células.
é mais vantajoso. Tá? É mais vantajoso. Então você faz o agrupamento de 4 células naquele caso lá. Tá? Mas olha aqui, ó, esse exemplo que está aqui. Você não é obrigado a usar os don't cares, tá? Não é obrigado a usar os don't cares. Se sobrar don't care, tudo bem. Você basicamente está dizendo, esses aí eu vou considerar que é 0 na minha função. E é isso que vai acontecer, tá? Na hora que você escrever a função, naquelas posições que você não agrupou, a função vai ser 0. Cadê? Aqui. E naqueles don't cares que você de fato usou em agrupamentos, a saída da função vai ser 1. Você pode até verificar isso. Essa é a história do don't care. E a história de introduzir variáveis. Esse aqui negócio de 5 variáveis, pra mim é mó doideira, tá? Enfim. E aí a história de introduzir variável é perceber padrões na tabela verdade, nada mais do que isso, tá? Para introduzir uma variável, só tem 4 padrões. Para cada par de linhas da tabela verdade, ou a saída é 0 nos dois casos, e aí o que você está introduzindo é um 0, ou a saída é 1 nos dois casos, e você está introduzindo 1, ou a saída copia a variável v que você está introduzindo, e aí lá na saída aparece v, ou a saída é o complemento do v, o último caso aqui embaixo. A entrada v é 0, a saída foi 1 da função, independente das outras variáveis. A entrada foi 1, a saída foi 0, e aí a gente escreveu lá na saída v barrado. E aí você vai percebendo esses padrões e reescreve a sua função em termos de 0, 1, v e v barrado agora. Variável, no caso aqui v, tá? Pode ser o x, o w, qualquer variável que quiser. Tá? Eu, operacionalmente, sempre acho mais fácil ir introduzindo da direita do menos significativo para o mais significativo, da direita para a esquerda. Porque aí a tabela já está meio que na ordem certa para eu ler as coisas. Tá? Senão eu tenho que ficar lendo com linha pulada, saltada, ou reordenar a tabela. Eu sempre me faço besteira nesses processos. Tá? E aí, olha lá o exemplo. Um exemplo grandão com um monte de 1 e 0. Tá? E aí, do lado de cá, cadê? O mesmo exemplo, introduzindo as variáveis. Olha as duas primeiras linhas da tabela, o primeiro par de linhas. Vamos introduzir a variável z, tá? A bit menos significativo das entradas. No primeiro par de linhas, a saída é sempre 1. Aí vai aparecer um 1 lá, ó, na tabela embaixo, com a variável introduzida, tá? No segundo par de linhas, quando o z é 0, a saída é 0. Quando o z é 1, a saída é 1. Estou isolando, estou olhando só o z. Isso quer dizer que está copiando o z. E aí, ó, lá na tabela de baixo aparece o z. E assim por diante. Tá? E aí, o que acontece no final desse processo? Uma tabela de 2 elevado a n linhas vira uma tabela de 2 elevado a n menos 1 linhas. 2 elevado a n menos 1, né? Tudo n menos 1. Tá? Metade das linhas. Mas tem a mesma informação. Só está escrito de forma um pouco mais compacta. Tá? Mesma informação. Tá? E aí lá no mapa, a gente usa o z como se fosse um valor lógico qualquer. Lá. Olha lá o mapa introduzindo lá, o z e o z barrado. E aí a ideia, o Eduardo, eu acho que ele não mostra aqui nos slides, okay, ele já faz assim direto. Ó. Ele já vai falar assim, você pode juntar o z com 1, o z barrado com 1. Eu fiz um passo um pouco atrás com vocês. Que é explicar por que você pode juntar o z com 1. Que é, você pode reescrever 1 como sendo z mais z barra. Z mais z barra igual a 1. Tudo bem? E aí, no lugar de um 1zinho, o 1 que está na célula 0, em cima do z, você pode escrever aquele 1 como sendo z mais z barra. E aí o z, você vai lá e pega o z de baixo com o z de cima. E aí sobrou o z barrado. E você pode fazer a mesma coisa para todos os 1s. Que é o que vai acontecer aqui, ó, nos 1s de cima, quando você agrupar naquela linha, o que você está escrevendo? Você está escrevendo cada um daqueles 1s como sendo z mais z barrado e agrupando os z barrados. Na aula eu fiz, inclusive, uma minhoquinha assim, né? Tipo, para ficar bem claro, ó, estou coletando só os z barrados. Tá? E aí sobra 2 casos nesses 1s aqui. Aqueles 1s que participaram tanto da variável quanto da variável barrado. Aqueles 1s eu não preciso mais considerar na minha função. Tá?
E aconteceu o caso dos uns, por exemplo, a célula 0, 1, 2, aqueles dois uns ali do meio, né? Que só participaram de dos casos. No caso, ele só participou do Z barrado, não participou do Z. Aqueles uns, obrigatoriamente, eles precisam ser coletados numa segunda passada. Tá? E aí vai dar origem a essas regrinhas aqui que vocês vão ver nessa tabelinha. Tá? Que é, você vai coletar numa primeira passada todas as variáveis introduzidas, não é para sobrar nada de Z barrado, Z barrado, nada lá não enfiado na tabela. Tá? E aí todos os termos que estavam introduzidos lá viram zero. Você já coletou eles, não precisa mais fazer. Não é mais para fazer, na verdade. Tchum, eliminou. E aí onde tinha um, se ele participou dos dois casos, você pode continuar participando em outros, porque não tem problema duplicar o um. Não tem problema participar de mais de um agrupamento. E aí ele vira o don't care. Ou, se ele não participou completamente, se você não coletou aquele um, entre aspas, lá completamente, obrigatoriamente você tem que vir aqui e botar um na segunda passada para se obrigar a coletar ele. Ok? Pronto. Faça um exercício para treinar. Não tem mais o que eu falar. Tá? A gente pode fazer mais hoje, não tem problema nenhum. Posso fazer um monte aqui com vocês, mas façam mais. Tá? Tem um abismo enorme entre eu fazer e você assistir e você fazer. Tem um abismo enorme. Tá, gente? Então, assim... Por isso que eu insisto muito em faça. Não fica só assistindo eu fazer. Tudo bem? Aí tem um monte de exemplos aqui. Algo que não vai cair nessa prova de vocês. É interessante de ver, mas não vai cair na prova de vocês. Então talvez vocês queiram economizar tempo. Nesse slide da aula 6 aqui, que eu não passei com vocês, basicamente o que a gente está mostrando é uma forma sistemática de fazer o diagrama, a minimização por mapa de Carnot. Tá? E por sistemática, eu digo, está escrito de uma forma, tá? Com umas X, esse monte de não sei o que, você vai ver que tem uns tracinhos também, tem uma terceira coisa lá que é os tracinhos, tá? Se eu não me engano, eu chamo isso aqui de quines, ou cubes, nunca lembro, tá? Você vai montando um monte de tabelinha e vai operando com essas tabelinhas, tá? Aí você vai ler como se fossem colunas desses zeros aí, que basicamente o que você está fazendo é os agrupamentos da tabela verdade. Só que você está escrevendo de um jeito que você consegue programar isso no computador. Tá? E você não precisa da representação visual dela, você usa só as tabelas. E aí isso daqui a gente chama de algoritmo de Quine-McCluskey, que é o algoritmo básico de minimização de funções. Tá? Todo o circuito lá que pega um VHDL, não sei o que, tem alguma variante disso aqui embutida lá dentro, em alguma etapa. Porque é necessário fazer essa minimização. Tá? E aí, aqui a gente mostra como é que faz. Em particular, para quem é de engenharia de computação, em particular, tá? É um excelente exercício implementar isso aqui. Um excelente exercício de verdade. Você passa a entender tabela verdade, essa história aqui como ninguém, tá? Mas eu não vou ficar enfatizando muito, mas essencialmente o que você está fazendo, tá? Cadê? Aqui ele não mostra isso. Mas qual que é a base desse algoritmo? É o mapa de Carnot, só que você vai fazendo mais sistemático. Numa primeira passada, você vai escrever todos os agrupamentos de duas células. Todos. Você enumera todos. É o que a primeira passada da tabela faz. Aí, na segunda etapa dessa ainda primeira passada, você vai olhar todos os agrupamentos que são redundantes lá. Tem uma certa redundância. E aí você consegue eliminar um monte de coisa. Para quê? Para formar os agrupamentos de 4 células. E aí, na segunda passada, o que você está procurando? Todos os agrupamentos, a partir daqueles de 2, você pode juntar os agrupamentos de 2 para formar de 4. E os de 4 para formar de 8. E os de 8 para os de 16. E assim por diante. Até não dá mais. Tá? E depois, tem como se fosse uma segunda parte do algoritmo, que é selecionar quais desses, tá vendo aí, termos aí, são os agrupamentos. Quais desses você tem que entrar na soma e quais não precisa entrar na soma, porque às vezes tem mais de uma possibilidade de você coletar. Tá? Mas essencialmente é isso que está acontecendo lá. E aí, meio que por fim aqui, que a gente viu na última aula. Acho que foi na última aula, tá? A gente viu na última aula. Acho que foi na última aula. Que é a história de
Decodificador. O Eduardo ele vai para um caminho aqui bem tradicional. Ele fala assim, decodificador é isso. Tá? É o que ele fala aqui, ó. Decodificador é isso. Ó. Decodificador é um circuito que faz não sei o que, tal. Eu fui por um outro caminho com vocês. Eu mostrei para vocês que decodificador nada mais é do que implementar uma função qualquer na forma canônica, é somar alguns mintermos. Então o que a gente faz? Produz todos os mintermos e fecha uma caixinha preta que produz todos os mintermos pra gente. É um monte de E lá dentro, de end. Tá? Um monte de end lá dentro. Em algum momento, aqui ó lá. As ends aparecendo. Você vai produzir todos os mintermos e vai botar eles na saída. E aí, como é que você usa isso? Para que serve isso? Serve isso para você implementar qualquer função. Você escreve ela na forma canônica e soma os mintermos que te interessam. Pronto, só isso. Tá? Só isso. Simples assim. E aí, o Eduardo vai mostrar um monte desses, tá? Ó, 74138, que é um daquela família lógica lá, que é um decodificador. Tem entradas A, B, C, nesse caso aqui. Se acostumem a ler um pouco as entradas assim, porque a gente usa essa notação também. Ou é ABC, ou é XYZ, ou é I0, I1, I2, I3, quando tem muitas, principalmente, tá? I de input. Y, normalmente é a saída, tá? Y0, o bit menos significativo da saída, e assim por diante. As bolinhas aí é para indicar que ele é ativo em 0 e não ativo em 1, tá? Lógica invertida, lógica barrada. Qual que é a vantagem do decodificador ser a lógica invertida? Você faz a soma usando a NAND. Né? Você soma usando a NAND. Tá? Você bota a NAND aí e conecta os mintermos correspondentes que te interessam na saída lá nas entradas da NAND. Pronto, tá feita a tua função. G1, G2, GA e GB são enables, nesse caso aqui. Tá? Eu nunca sei, só olhando isso aí, eu confesso pra vocês, tá? G é enable, tipo assim, G, velho. Quem escolheu essa letra? Tá? Mas normalmente tem alguma tabela. Cadê? Normalmente é uma tabela que te explica a parada. Tá? E várias vezes. E aí isso aqui é razoavelmente importante também. Deixa eu ler essa tabela com vocês. Vocês estão vendo que essa função aí, que está representada aí, tem 6 entradas. São as 6 coisas do lado esquerdo. 6 entradas. Isso dá 2 elevado a sexta, que são 64 linhas numa tabela verdade. 64 linhas é muita linha. Tá? É bem comum a gente escrever alguma coisa simplificada assim, ó. Porque essas linhas, esses bits, às vezes eles têm uma certa lógica por trás deles. Quer dizer o seguinte. Olha aquele G1. A primeira linha da tabela está falando assim para mim. Se o G1 for 0, não interessa os outros bits. Ou seja, essa linha da tabela, com esse monte de X aí, está falando assim para mim. 0, 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 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, e blá, 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 todos os casos das entradas onde o primeiro bit é 0. São um monte. Metade da tabela é verdade. Metade da tabela. Metade da tabela tem as mesmas saídas. Tudo 1. É isso que está escrito aí. Esse X é como se fosse o don't care. Na notação clássica aqui. Tá? Como se fosse um don't care. Se aquele bit é 0. E aí reparem, isso aqui começa a te dar meio que uma lógica em cima da tabela, né? Aquele G1, aquele 0, não é só um 0 que repete um monte de linhas. Aquele 0 tem um significado. É tipo assim, desliga as saídas. Não interessa os outros entradas. É isso que está escrito aí. Tudo bem? A próxima linha está falando assim, ó. Não interessa o G1, desde que ele seja 1, obviamente, né? Porque se ele for 0, está coletado na primeira linha da tabela. Tá? Mas, se aquele G2 for 1, a saída toda 1, olha lá. Mas muita atenção, porque se o G1 for 0, a segunda linha da tabela verdade dessa tabela não cobre esse caso. O caso onde é 0, 1 e um monte de outras tralhas. Todos esses casos estão cobertos na primeira linha. Tudo bem? E aí a ideia, quando você escreve a tabela assim, é ler de fato na ordem que ela aparece. Na ordem que ela aparece. A ordem importa agora. Tá? Mesma coisa lá, o G2 é um enable.
Se o G2 é 1, desliga a tralha toda. Se o G1 é 1, desliga a tralha toda. Se o G1 é 0, desliga a tralha toda. Tá? O resto das coisas, percebam que nada mais é do que... Aí olha aqui, eu vou levar, deixa eu apontar. Na gravação não é bom apontar, mas não preciso escrever. 1 em todas as linhas. 0, 0 em todas as linhas aqui. Quer dizer que todos os enables estão habilitados. Tá? Nesse caso aqui em particular. Lembra que eu falei para vocês a anotação lá, ó, tracinho L, para indicar que é ativo baixo, e você liga isso com 0. Tá? Tenta para isso. Aí repara o que está acontecendo. Ó. Os min termos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Os min termos, cada um deles aqui. Aí, ó, esse cara aqui, ó, liga o min termo equivalente de 0. E pensei que essa também é ativo baixo. Então ela liga com 0, ela ativa com 0 e desativa com 1. Tudo 1 e o 0. Ó, o 0 aqui, o resto do 1. Ó, o 0 aqui, o resto do 1. E assim por diante. Tá? É o que esse circuito faz. Então, normalmente a gente... Eu não lembro como é que são as provas, porque faz muito tempo que eu não dou essa disciplina aqui. Mas é bem provável que eu fale assim pra você, esse circuito aqui tem essa tabela aqui. E aí alguma coisa parecida com isso aí. Tudo bem? Então, dá uma exercitada em ler essas tabelas. Tá? Seguindo aqui. Aí um monte de blá blá blá, não sei o que, né, coisa toda. E aí, sim. Duas coisas importantes. Aqui eu acho que não tem nos slides, mas é aquela ideia de como é que eu faço uma função de, por exemplo, duas variáveis para tirar o decodificador de 3 entradas. Lembra? Você escolhe o bit mais significativo como 0 e soma os min termos correspondentes. Ou, aí é um jeito que eu recomendo vocês não fazerem para não se complicar, mas dá certo. Bota 1 no bit mais significativo e escolhe as linhas equivalentes lá da tabela nos min termos que te interessam. Tá? Mas toma cuidado para não se confundir com a coisa, né? Tá? E aí a ideia aqui, ó, nessa tabela aqui dá para ver aqui. Você pode escolher 0 no bit mais significativo. Aí quando você travar em 0, esses casos nunca acontecem. Você botou um 0, você garantiu que é 0 aqui, nessa entrada, você garante que esses casos nunca acontecem. Tá? E aí você sobrou com esse interno, eles estão nessas 4 saídas aqui. Ó. Aí você soma as saídas correspondentes. Se você escolher travar em um do lado de cá, você tem os mesmos min termos aqui, ó. 0, 1, 2 e 3, só que eles estão aqui, ó. Nessas saídas. Aí você pega eles correspondentes aqui. É isso que você tem que atentar. Tudo bem? Minha recomendação, cara, bota 0 aqui, escolhe, pega os menos significativos, porque assim não é fácil de pensar, tá? Mas você pode fazer do jeito, desde que você acerte, não tem problema, faz do jeito que quiser. E se você precisar combinar decodificador para ter um decodificador maior, é para isso que servem os enables, tá? Cadê a parada aqui, ó? É para isso que servem esses enables aí. Olha a lógica aqui do negócio. Aqui está mais bonitinho do que os meus desenhos, tá? Quero fazer a função de 4 variáveis. Esse é o bit menos significativo da entrada. Esse é o próximo, esse é o próximo, esse é o próximo. Aí o que você faz? Tá? Os 3 bits menos significativos aqui nesse caso, repare, você está pegando os 3 bits e entrando na entrada do decodificador aqui. E os mesmos 3 bits entrando aqui na entrada do decodificador. Os mesmos 3 bits indo para cá. Os menos significativos. Afinal, na tabela, eles repetem lá, né? A metade de cima da tabela e a metade de baixo da tabela. A metade de cima da tabela e a metade de baixo da tabela. Tá? O bit mais significativo você usa para selecionar se você vai ligar isso aqui ou se você vai ligar o de baixo. É para esse bit mais significativo. Ele separa a tabela em 2 metades, né? Tá? O outro bit está entrando aqui, ó. Do lado de cá ele está vindo, ó, o enable bem barrado. Do lado de cá, o 3, ele está vindo aqui para o enable que tem a lógica negativa. Por isso que aqui nesse caso nem precisa botar o inversor. Tá? Por isso que normalmente tem, nesse tipo de circuito aí, enable que tem lógica negativa e enable com lógica positiva. Porque você usa, quando você precisar inverter, você usa um que é a lógica negativa, e quando você não precisar inverter, você usa um que é a lógica positiva. Tá vendo? Mas é o enable, isso de qualquer jeito, tá? Quando esse troço aqui for 0, o que é para acontecer? É para ligar o de cima, ó, vai ligar o de cima e vai desligar o de baixo. É para sair tudo 0 aqui, ó. Para desligar essa coisa.
Desligar é isso, tá? Do 0. Tudo bem? Quando for 1 do lado de cá, é para desligar esse troço do lado de cima, ó lá. Desliga esse cara aqui, sai tudo 0 aqui em cima, liga o de baixo, para ele produzir a parte de baixo da tabela. E aí você vem aqui e soma os termos que te interessam. Todo mundo bem com isso? O Eduardo desenha assim, os outros professores provavelmente vão usar essa notação também, tá? Ele desenha essa coisinha aqui, ó, para representar que você está travando em 0. É uma notação de circuito mesmo, tá? Você pode usar assim ou você faz que nem eu faço lá, escrevo 0 aqui. Diferente, tá? E normalmente ele vai representar assim, tá na notação de circuito, para falar assim, isso aqui está travado em 1. Tá? Está travado na tensão em 5 Você pode desenhar isso aqui, se você quiser, ou você escreve 1 ali, que nem eu faço. Que nem eu faço, não. Tá? Pra mim, dá na mesma. Pra gente, dá na mesma. Tudo bem? Mesma coisa, se você precisar estender para fazer mais. Ó. O que está fazendo? Está fatiando a tabela verdade em mais partes. Tá? E aí, o que está acontecendo? Tem 2 enables. Aquele 7439 do lado de lá, a única coisa que ele está fazendo é pegando 2 caras e gerando os enables lá. Tá? É um codificador, né? Mas enfim. Aliás, é um decodificador também, né? Sei lá. Tá? Mas é produzindo os enables correspondentes do ligar o primeiro e desligar todos os outros, ligar o segundo e desligar todos os outros, ligar o terceiro e desligar todos os outros, ligar o último e desligar todos os outros quando for devido ali. Pelas entradas N3 e N4 são os 2 bits mais significativos da tua função lógica. Tudo bem? E aí você pode estender essa ideia, ó, repara que é só repetir essa mesma ideia, você vai fazendo maiores, né? Não tem problema nenhum, tá? Multiplex, o Eduardo também vai nessa linha de o que é o multiplex. Em algum momento eu estava fazendo, quando eu estava fazendo um circuito parecido com esse aqui, eu mostrei para vocês que eventualmente tem necessidade, né, de selecionar uma coisa e selecionar outra, quando não tinha um enable, tá? O multiplex faz isso, tá? Ele conecta, basicamente, ele conecta a entrada, uma entrada na saída. Ele tem uma saída, um monte de entradas, e ele fala assim, eu vou selecionar essa entrada e vou conectar essa entrada na saída. E você pode trocar qual entrada está conectada na saída. Uma chave. Tá? Uma chave que você tem várias posições, né? Que você pode... Como se fosse aquelas chaves rotatórias que você faz, tec, 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 não, tem uma coisa assim que você seleciona. É bem comum hoje em dia esse tipo de chave, né? Mas tudo bem, é isso aí, tá? Normalmente a gente representa assim, tá? Olha lá a tabela dele lá, ó, como a gente representa de forma bem sucinta, introduzindo as variáveis. Tá? Introduzindo variáveis. Quando a seleção, o conjunto lá de seleção for 0, 0, o que eu faço? Eu combino, eu pego x0, devia ter i0, que é o que está na figura, tá? Eu pego o i0 e boto na saída. Eu copio o que tiver lá no i0. Se a entrada for 0, 1, eu copio o que está na entrada i1. E assim por diante. Tá? Assim por diante. O circuito interno lá dentro, a gente até discutiu um pouco como é que era, né? Como é que escreve a função, tá? Você pega lá, ó, a combinação 0, 0 e multiplica pela entrada aqui correspondente, e cada uma das combinações. Um tipo específico lá daquela família, ó, 74, qualquer coisa, nesse caso é o 7451. Tá? Tem 3 entradas de seleção, tem um enable. O que o enable faz? É um enable ativo baixo. Quando ele é 1, ele trava a saída em 0 e ele tem 2 saídas nesse caso. Aqui, tem a figurinha dele lá. Olha aqui a caixinha preta aqui embaixo. Ele tem 2 saídas. A saída mesmo e a saída barrada. É muito comum ver esse tipo de coisa nesse tipo de circuito aqui, tá? Porque economizar a porta lógica depois. Você fazer as funções, tá? Mas ele tem um enable ativo baixo, o ABC, que é a entrada de seleção, e as 8 entradas, que são entrada de dados, né? Que é onde ele conecta uma daquelas na saída, tá? Uma daquelas na saída, tá? Aí tem um monte de tipos, tá, gente? Por exemplo, aí, ó, o 7453. São 2 circuitos juntos lá. 2 multiplex de 4 entradas. Tá? Os 2 compartilham a mesma entrada de seleção. Ó, S0 e S1. Aí pensem, S0 e S1 são os 2 bits de seleção. Eles conectam a metade de cima, seleciona alguma coisa
para a saída de cima. E os mesmos bits de seleção selecionam alguma coisa de baixo para a saída de baixo. Os mesmos bits de seleção, tá? E aí, blá blá blá. Mesmo a história de fazer um multiplex maior a partir de menores é a mesma história do enable, tá? Você seleciona um, quebra em várias partes, usa o enable para ligar um deles de cada vez e faz a lógica dos enables para você poder ligar um de cada vez e desligar todos os outros, desabilitar todos os outros, tá? Fora isso, não tem nenhum segredo nessa brincadeira aqui, tá? Demultiplex. Eu vou passar aqui porque aí vocês vão ver nos nomes. Aí é bom que eu zero os nomes, tá? Demultiplexador, o que ele faz? A coisa ao contrário do multiplex, tá? Ele tem uma, ó, repara lá, o multiplex tem várias entradas e uma saída. E aí você seleciona qual entrada você vai colocar na saída. O que o demux faz? Ele pega a uma entrada que ele tem e fala assim, vou colocar ela, vou copiar ela naquela saída ali. Ou então, não, naquela saída outra ali. Ele tem várias saídas. Ele meio que desfaz o processo, tá? E o que ele bota nas outras saídas ali? Tá? Normalmente bota 0, tá? Nas saídas que estão, entre assim, desativadas, ele bota 0. Ou tem alguns circuitos que fazem o que a gente vai chamar de tri-state. Ele bota a linha autoimpedância. Já eu explico o que é isso, tá? Mas reparem, a mesma coisa. Se eu pedir para você fazer essa... Projeta para mim um demultiplexador com 2 bits de seleção. É o multiplex de 1 para 4. Você vai lá, escreve a tabela verdade, só tem 8 entradas, tem uma entrada, 2 de seleção, tem 3 entradas. Você faz uma tabela verdade de 8 linhas. Tem 4 saídas, né? Faz uma coluna para cada uma delas e faz a minimização, isso aqui, o que quer que seja, faz o circuito. Não é para ter nenhum segredo aqui, tá? Vou aproveitar já que eu estou falando. Vou seguir aqui. Que aí eu passo pelos nomes, tá? O codificador é a ideia ao contrário do decodificador. O que o decodificador fazia, tá? Ele pega, é um circuito que tem N entradas e M saídas, onde o M é maior que o N. Tem mais entradas do que saídas. Um circuito que tem mais saídas do que entradas. Falei ao contrário. Um circuito que tem... Você que me alertou aqui. Um circuito que tem mais saídas do que entradas. A gente chama isso de decodificador. Tudo bem? Decodificador. O contrário, o circuito tem mais entradas do que saídas, a gente chama de codificador. Pronto. É só isso. Codificador é uma coisa... Decodificador. Tá? Eu mostrei para vocês um caso muito particular de decodificador, porque a gente usa ele de uma forma muito particular para produzir os mintermos, tá? Mas qualquer coisa que tenha essas propriedades chama de codificador ou decodificador, só o nome, tá? Mas vamos lá, porque o codificador tem uma parada aqui razoável, tem uma coisa que é meio especializada, assim, vamos chamar assim, tá? Aqui ele está explicando o que é e blá blá blá. Primeira coisa. Esse é o negócio aqui. Se tem mais entradas do que saídas, tem mais combinações de entradas do que combinações que eu consigo produzir nas saídas. E aí eu não consigo fazer um mapeamento único, um para um, né? Inversível, sei lá como é que chama isso. Tá? O que eu quero dizer? Mais de uma combinação da entrada vai produzir o mesmo código na saída. Obrigatoriamente. Eu não sei dizer quais, mas obrigatoriamente eu vou precisar repetir código na saída para entradas diferentes. Obrigatoriamente. Eu não tenho... Se eu tenho, sei lá, 8 combinações na entrada e 4 na saída, vai ter código repetido para entrada. Entradas diferentes vão ter o mesmo código na saída. Obrigatoriamente. Tá? O codificador tem 2 tipos principais. Assim, os 2 casos mais emblemáticos. Tá? O primeiro deles é quando a gente considera que cada entrada só vai ser ativada uma de cada vez. Ou seja, eu estou meio que botando um mintermo lá. Ou seja, deixa eu ver se tem algum caso com uma tabela. Por exemplo, tá? Eu consideraria, repare lá, as entradas são I0, I1, I2, I3, né? I7.
Tem um enable, tem 3 saídas. Esse aqui é um codificador de 8 para 3. 8 entradas, 3 saídas. Um caso bastante emblemático seria considerar aqui. Cada uma das entradas só tá habilitada uma de cada vez. Ou seja, seria permitido fazer a entrada 0000001, mas não seria permitido fazer a entrada 0000011, porque tem mais de uma entrada acionada ao mesmo tempo. Tá? Mas perceba que não tem nada que me impeça de fazer isso, né? Não tem nada, em princípio, eu aqui, nada que me impeça de fazer isso. Ligar mais de um bit cada vez lá. Eu aqui mexendo. Obviamente eu posso, normalmente é assim que acontece. Quem produz esses sinais é uma outra máquina e você projeta essa outra máquina para fazer a saída do jeito que você precisa. Tá? Mas obviamente pode acontecer de tudo, né? Esse é o tipo de coisa que a gente normalmente faz, tá? E aí, aqueles casos que entre são proibidos, o que eu faço com eles? Eu considero como se fosse um don't care. Porque eu considero que, esse caso aqui, tudo 1, nunca vai acontecer. Então a saída pode ser um don't care. Tipo, pra mim é um don't care. Inclusive você pode usar isso pra otimizar e a coisa toda, tá? Só que provavelmente mais comum do que esse caso aqui é fazer o que a gente chama de codificador de paridade. Cadê ele? Meu Deus. De paridade não, perdão. É o que tá para trás. Codificador de prioridade. Aqui, ó. É o que o Eduardo tá explicando aqui, não tem nenhuma figurinha específica. Deixa eu... Cadê meu... Cadê? Fazer o seguinte. Deixa eu explicar aqui. Fazer o seguinte, ó. Sei lá. A, B, C. ABC. Vamos fazer o decoder de... o encoder com 3 entradas, só para não ficar muito grande, tá? Se tem 3 entradas, eu vou fazer um de, perdão, vou fazer de 3 entradas para 2 saídas, tá? Vou fazer esse caso aqui, ó, 01, 01, 01, 01, 01. Vou fazer esse caso aqui. Imagina que eu quisesse 2 saídas, né? Aliás, 2 saídas? Por que eu propus fazer 2 saídas? Vamos fazer um bit a mais aqui. Vou chamar aqui de 0 e 1. Vou fazer mais um, só para também não ficar tão pequenininho, senão fica desinteressante. Tá visível ali? Tá. Vou fazer o decodificador. Tem 4 entradas e 2 saídas. Faz sentido, né? Naquela linha de... Ora, vamos primeiro o caso de... Só tem um bit acionado de cada vez na entrada. Isso quer dizer que essa linha aqui vai ter uma saída que vai ser Y1, Y0, 2 saídas, tá? 2 bits de saída, que vai ser 0, 0. Vou codificar assim, eu podia fazer qualquer código, tá? Eu vou codificar assim. Ó, quando o bit I0 estiver acionado, o código que sai lá é o 0. Afinal, 0, 0 corresponde à entrada 0. Quando o bit I1 estiver acionado, só ele, sozinho, que é essa linha aqui, ó, eu vou produzir o código 0, 1. Quando o bit 2 estiver acionado, só ele, que é nessa linha aqui, eu vou produzir o código 1, 0, que é o 2. E quando o último bit lá estiver acionado, eu vou produzir esse código aqui. Isso aqui é um decoder, um encoder, um codificador. O que eu estou fazendo? Cada bit da entrada, eu estou olhando individualmente e falando assim, se esse bit estiver acionado, eu produzo esse código aqui. Se esse outro bit estiver acionado, eu produzo aquele código ali. Mas eu estou partindo do pressuposto que
Só um bit está acionado de cada vez na entrada. Aí vem uma questão. O que eu faço com as outras entradas? O que eu faço com as outras linhas? Tipo assim, eu preciso produzir todas as linhas da tabela, tá? O que eu faço? Se você garante que não, as outras entradas nunca vão acontecer, você bota don't care aí nesses caras, tá? Outra escolha que talvez seja mais acertada, e é mais comum, é fazer o que a gente chama de prioridade. É escolher uma prioridade, falar assim, se tiver 2 acionados de cada vez, eu vou priorizar um deles. Vamos fazer um exemplo, tá? Eu vou escolher priorizar da direita para a esquerda. Eu vou falar assim, se o bit 0 tiver... vou fazer do 3 para o 0, né? O 3 seria a maior prioridade, por exemplo. Quer dizer o seguinte, se o i3 estiver acionado, eu nem me interesso pelos outros. Eu garanto, tipo assim, eu vou produzir o código do i3. É isso que eu estou dizendo. Ele tem prioridade sobre os outros. Ele tem prioridade na hora de eu construir a saída sobre os outros. Ou seja, como é que fica o negócio aqui? Fica, ó, 1, que é quando o i3 está acionado e ao mesmo tempo o i0 está acionado. Eu vou desprezar o i0, eu falo assim, o código do i3 é 1. Próxima linha aqui, ó. 1 e 1, por quê? Porque o i3 está acionado, o i1 também está acionado, eu vou falar, o i3 tem prioridade sobre o i1, eu vou produzir o código do i3. Tá? E assim por diante, então essa coisa vai ficar 1. Nesse caso aqui. Agora o i3 está desabilitado, metade de cima da tabela. Aí basicamente eu tenho 2 outras metades, né? Que divide aqui, ó. O i2 é o próximo da prioridade. Se ele estiver ligado, ele vai ter prioridade sobre os outros, nesse sistema aqui que eu estou fazendo. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, 0, 0. Esse aqui é o código do i2. Se ele estiver desligado, repara, ó, tem outras 2 metades na tabela. Se ele estiver desligado, tá? O i1 está ligado para produzir esse código aqui. Se o i1 está desligado, eu produzo esse código aqui. E aí, uma pergunta. O que seria razoável de botar lá na primeira linha? Que é quando está tudo desabilitado. Bora, gente, não é para ser... Tipo assim, me diga na cabeça de vocês, o que parece ser razoável botar aí? 0, 0, né? Só que entra um problema. Se eu puser 0, 0 aqui, eu não consigo distinguir entre tá tudo desabilitado e está o i0 habilitado, certo? Então é muito comum, é extremamente comum, a gente botar uma terceira saída aqui. Eu vou chamar de X, só por falta de nome, tá? Mas eu não sei dizer, tem um nome clássico aí que eu nunca sei qual é. Eu vou chamar de X, que indica pra mim se eu tô nesse caso aí do 0, 0, tudo desabilitado, ou se tem alguma coisa aparecendo lá algum dos bits habilitados, tá? Ou seja, eu boto 0 aqui, que indica pra mim, as entradas estão todas 0. E eu boto 1 no resto. Por que eu tô fazendo isso? Se eu inventei uma anotação que é assim, né? Bota 1 no resto. Boto 1 no resto para indicar, para eu conseguir diferenciar aquele caso ali, ó, particular. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente chama de codificador de prioridade. Nesse caso, o exemplo que eu fiz com vocês, a prioridade eu escolhi assim, né? O i3 tem prioridade sobre os outros, o i2 e o i1, né? Mas você pode escolher essa ordem de prioridade do jeito que você quiser. Inclusive fora de ordem, não do jeito que você quiser. Esse código que eu produzi aqui, ó, 00, é arbitrário. Você pode fazer o código do jeito que você quiser. Tá? Esses códigos aí do jeito que você quiser. Tudo bem? Mas essa é a ideia por trás dessa ideia de prioridade. Tudo bem? Se eu pedir para vocês falar assim, faz um decodificador de prioridade assim, assim, assado para mim. Basicamente o que você precisa fazer? Vai lá, faz a tabela verdade. Implementa essa casinha aqui. Vamos ver aqui o negócio. E aí leia comigo aqui, aproveita para exercitar a parada. Vou desenhar de amarelo aqui, ó. Tá? Vamos fazer aqui o projeto. Leia aqui um negócio para mim. Repara uma coisa aqui, gente. Repara uma coisa aqui.
Repara um negócio aqui. Pergunta, quando é que o y1 é 1? Antes de vocês falarem qualquer coisa, vocês concordam comigo que tem uma tabela com 8 entradas, você pode vir aqui e fazer o mapa. Eu não preciso falar, use o mapa. Você pode usar o mapa. Aí você vem aqui e faz assim, beleza. É o mapa do Y1, tá? O Y1. Cada coluna daquela vai ter o seu mapa, tá? Vai ter você pode tratar como se fossem funções independentes, tá? Quais as linhas onde tem 1? Vamos lá, ó. 0. Tô lendo as linhas, tá? Linha 0 tá 0, a linha 1 tá 0. Então, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todo mundo concorda comigo que é esse aí? Todo mundo concorda comigo que é esse aí? Todo mundo concorda comigo que você pode vir aqui e fazer esse agrupamento aqui e esse agrupamento aqui? Todo mundo concorda comigo que é isso? Se eu ler a parada na ordem que eu fiz aí, né? Então tem que ser assim, né? I3, I2, I1, I0, que é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então vamos lá, ó. Lê esse primeiro agrupamento aqui, que é essa parte aqui. O que tem em comum em todos esses caras, todas essas células? I2, né? I2 mais. E esse agrupamento que é aqui, o que tem em comum em todas essas células? I3. Certo? Todo mundo bem? Esse é o tipo de caso que você pode vir aqui e fazer a tabela. Você vê que não demora tanto tempo assim, tá? Vai lá, faz a tabela, vai dar certo. Ou você poderia ter vindo aqui e falar assim, nossa, olha só, é tudo 1 aqui do lado de cá, então claramente é I3 mais alguma coisa. Porque quando o I3 é 1, I3 mais alguma coisa dá 1. Que coisa? Opa, aqui é tudo 1. Quem é esse bloquinho de 1s? É do I2, né? E repare que falar aqui I3 mais I2 é falar que é esse bloquinho aqui todo, do I3, esse mais esse aqui, ó, do 1 aqui, é do I2. Mais I2. Todo mundo bem de ver isso? Você podia ter feito isso e falado, Y1 é igual a I2 mais I3. Já falado pra mim, olha só, tô vendo a tabela. Pum. Beleza, se eu pegar a sua própria corrigir, e tem essa, tá? Tipo assim, vou misturar lá. Se eu pegar a sua própria corrigir e tiver isso aqui, você falar pra mim, eu li na tabela verdade. Bum, beleza. Percebi na tabela verdade. Mas escreve pra mim, tá? Como é que você sacou a parada. Não só fala Y1 é igual a I2 mais I3. Aí eu vou ficar assim, cara, mas como é que eu sei que você não chutou e foi a sorte? Tá? Mas não precisa entrar em mil detalhes, não precisa escrever uma redação, tá? Tudo bem? E o I0. Como é que é o I0, gente? I1 mais I3? Claramente tem I1 aqui, tem I3 aqui, certo? Todo mundo tá vendo o I3 aí, gente? Todo mundo tá vendo? E esse bloquinho aqui, quem que é? É I1, né? Só que aqui não tem I1. E aí? Quanto? Quanto? I2 barrado? I2 barrado. Não faço a menor ideia. Você vê que às vezes não é tão trivial de olhar, tá vendo? Nessas horas aqui, eu venho aqui e faço o seguinte. Eu vou lá, eu mesmo faço no mapa e taco no mapa. Eu vou colocar no mesmo mapa, então vai ficar meio bagunçado aqui. Mas vocês estão acompanhando comigo, tá? Então vai ser, ó, linha 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Aliás, eu vou marcar só os roxos, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Aí eu posso fazer esse agrupamento aqui, que é o I3,
que é o I3, mais esse agrupamento aqui, que é... Quem é esse aí? Ele é I2 barrado. I2 barrado, ó, 0 aqui. E ele é I1. Oi? I2 barrado, eu não sei, consegui. Assim, é um bom exercício tentar fazer isso aqui meio que de cabeça primeiro e depois checar, tá? No começo, assim. Que é igual fazer tabuada, basicamente, isso que você tava fazendo aí. Tá? Demora um tempo para tu ficar mais confortável. Tudo bem? E o X? Quem é o X, gente? Quem é o X? Quanto? I3 barrado, mais I2 barrado, mais I1 barrado, mais I0 barrado. Que é o max termo correspondente ali, certo? Só que não. Hã? Sem barrado, né? Tá certo isso daí? Quando a entrada for essa exata combinação, tá? 0, 0, 0, 0. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. A saída disso aqui é 1. É isso que eu quero? Aqui era para ter 1? Não, certo? Na hora que você lê os max termos, que acho que foi isso que você tentou fazer, né? Na hora que você for ler os max termos, lembra de ler cada um dos carinhas barrados. Então, lá, a primeira linha é esse max termo aqui, que é o único que você precisa pegar, né? Olha lá, pensar em termos do max termo, só tem um 0, coleta ele, pega o max termo dele, pronto, acabou, tá aí. Já está bem otimizado escrever desse jeito aqui, tá? Tudo bem, gente? Então vocês já entenderam o que é encoder, prioridade. Que horas são? Eita, já está na hora de terminar. Deixa eu só ver. Ah, tá. Ciclo de paridade. Vamos terminar aqui e aí na aula que vem eu encerro essa... Como é que eu paro aqui essa gravação?